compartilhar hoje com você algo nesse segundo dia. E foi algo que o Senhor falou no meu coração. Semana passada eu ouvi essa ministração umas 4 vezes. E quando eu ouvi a primeira vez, Deus falou no meu coração de que esse era um vírus que havia se instalado na minha vida. E então a primeira vez que eu ouvi, Deus falou, e então eu fiz questão de ouvir mais 4 vezes, ouvi de novo, hoje eu vou ministrar, e eu estou com o propósito de ouvir pelo menos 10 vezes para poder entrar no meu coração, porque nós estamos aqui para combater vírus espirituais, coisas que têm abatido a sua fé, coisas que às vezes têm gerado cansaço na sua alma, situações que têm deixado e impedido você de crescer mais do que Deus quer que você cresça. Essa noite o Senhor vai falar ao seu coração, amém? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, 23, pode projetar para nós, sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que é fonte da nossa vida, nossa saúde, nossa prosperidade, nossa alegria, nossa paz, nosso ânimo, nossos sonhos, o seu casamento, tudo aquilo procede do nosso coração. O coração é a fonte da nossa vida. Agora, preste atenção. O Sr. Mauro ministrou domingo passado sobre o poder de confessar e crer e confessar. E essa palavra hoje ela vem como um encaixe para isso. Porque antes de você confessar, antes de você falar, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45, se puder projetar, diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala. Então o que sua boca vai falar? Inevitavelmente, nós vamos falar o que o nosso coração está cheio. Então, é importante nós mudarmos a nossa confissão. É necessário, eu vou repetir isso hoje novamente. Mas, para nós mudarmos a nossa confissão, nós temos que mudar o nosso coração. Porque é como uma torneira. Se você abre uma torneira na sua casa, essa torneira, e se a água estiver suja, fechar a torneira pode até ajudar um pouco, mas não vai mudar a água. Fechar a torneira, fechar a boca pode ajudar em muitas situações. Parar de falar certas coisas, parar de declarar certas coisas sobre a sua casa, sobre a sua vida, ajuda. Mas fechar a torneira não muda a água da caixa. Se a água está saindo suja, é porque a caixa está suja. Então o necessário é mudar o coração. E esse é o alvo de Deus, é transformar o nosso coração. Para que as nossas palavras e as nossas confissões sejam confissões de fé, confissões daquilo que já está escrito na palavra, confissões que vão enriquecer. Então Deus está aqui essa noite para gerar fé no seu coração, imagens de fé, para mudar o nosso coração, para que o nosso coração seja cheio de expectativas no Senhor. Se tem algo, preste atenção nisso, se tem algo que você não está gostando na sua vida, é necessário que você mude o seu coração primeiro a respeito disso. Se o seu casamento, se às vezes a sua vida financeira, às vezes a sua liderança, às vezes a sua célula, se isso não está bom, o Senhor quer transformar o seu coração para que isso seja transformado. Quantos podem dizer amém? Agora, o Senhor quer fazer essa transformação. Mas como que Deus vai fazer? Como que o Senhor muda o nosso coração? Você sabe, a primeira menção de coração na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando então o Senhor vai dizer o seguinte, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Essa tradução diz que, versículo 5, que o desígnio do coração do homem era mau. Essa palavra desígnio, ela traz o sentido de imagem. E até em uma das traduções como uma imagem de escultura, que é ali então esculpida. Ou seja, o nosso coração procede às imagens. Deus olhou para o homem nem tinha praticado nada ainda.
ou estava praticando, mas Deus olhou para o coração dos homens e viu que todos os pensamentos, todas as imaginações eram más. É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, se um homem olhar para uma mulher e ele tiver a intenção no coração, ou seja, se ele tiver uma imagem, ele já pecou. Por quê? Porque Deus viu a imagem. Deus percebeu o que foi gerado. Então, Deus percebeu essa imagem no coração do homem. Então, nós, os seres humanos, nós pensamos por meio de imagens. Eu acho interessante, se você gosta de computação, você vai saber disso. Porque nós pensamos através de imagem, mas as máquinas pensam através de códigos. Então, se eu falar para você cachorro, você não vai pensar a letra C, a letra A, a letra C de novo, o H, não. O que você vai imaginar? Um animal. O seu cachorrinho, talvez, ou um cachorro que você teve. Então, toda vez que nós falamos algo, cachorro, gato, elefante, igreja, uma imagem é gerada dentro de nós. O computador não, são códigos. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. São totalmente códigos ali decifrados. Então, a forma do nosso coração, de Deus gerar algo no nosso coração, é gerando imagens. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer gerar imagens no seu coração. Agora preste atenção. Inevitavelmente, o diabo também gera imagens. E uma vez que essas imagens são geradas, palavras são geradas. É como eu falei para você, a boca fala, o coração está cheio. Mas uma vez que as palavras são liberadas, você então vai começar a fazer, gerar circunstâncias, a gerar hábitos. Então olha para cá. Imagina que você tem uma imagem que você é uma pessoa, pastor, eu sou alguém azarado demais. Tudo que eu faço dá errado, as minhas coisas são meio assim tortas. Não, tudo na minha vida dá errado. Você tem uma imagem no seu coração ao seu respeito. E então você chega um mês que tudo está dando certo, mas aí de repente, como você tem uma imagem errada de você, você vai e bate o carro. O que você fala? Sabia, estava esperando isso acontecer. Não, isso aqui já era esperado, estava bom demais para ser verdade. Por quê? Porque tem uma imagem errada no seu coração. Se você tem uma imagem, às vezes, errada da sua vida financeira, quando você está começando a ficar bem, aí você fala, tem algo errado. Aí chega de repente uma conta, um boleto atrasado, você fala, sabia, porque você já está pressentindo mal, porque é uma imagem errada. Quantos casamentos às vezes são assim? O cônjuge gera uma imagem do outro, o marido da esposa e a esposa do marido. E você cria essa imagem um do outro. E às vezes o seu marido vai te surpreender, ou sua esposa vai fazer uma surpresa. E aí você fala, o que está acontecendo? Ele não é assim, ela não é desse jeito, está querendo algo em troca. Por quê? Porque na sua cabeça você tem uma imagem formada do seu cônjuge. O que Deus quer fazer? Ele quer transformar essa imagem. E a Bíblia diz e chama isso de imagens de fé. Imagens de fé. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus sempre vai remontar o coração com imagens sendo geradas. Então preste atenção. O que Deus quer a respeito de nós? Assim como nosso coração pode gerar imagens ruins, Deus quer que nós venhamos ter imagens boas no nosso coração. Esse é o Evangelho. São as boas novas de Deus para nós. E agora nós temos que gerar imagens de fé. Agora ao olhar para você, você tem que falar, eu vou crescer, eu vou romper, eu vou avançar, as coisas vão dar certo na minha vida, meu casamento é uma bênção, eu vou prosperar, minha célula vai crescer, e todas essas coisas vão estar ali no seu coração. A imagem que você tem que ter a respeito de você, daquilo que você faz, são imagens de sucesso. Diga amém. Deus quer fazer isso, porque uma vez que você tiver essa imagem, esse sonho sendo colocado no seu coração, as coisas vão começar a acontecer. Eu estava meditando a respeito disso. E é interessante, você já viu que já vi muitas pessoas que antes delas ficarem doentes, elas começam a falar? Ela fala assim, rapaz, tem uma gripe me cercando aqui. Rapaz, eu não sei, estou com uma dor aqui, eu acho que
que eu estou com essa doença. Tem pessoas que ela arranha o braço, e o pior diz que ela vai no Google, né? E aí ela digita lá, tal, isso aqui. Aí ela já vê o que aconteceu e ela fala, meu Deus, vou morrer. Meu Deus, eu estou com essa doença. Por quê? É uma imagem errada no coração. Se a sua imagem está errada, você vai começar a falar. Você vai declarar isso. Preste atenção. Gera imagens no seu coração da parte de Deus. É por isso que a Bíblia é um livro de imagens. Eu estava pensando nisso. Todas as vezes que Deus vai se referir, Ele usa símbolos. Qual que é o símbolo da igreja da Bíblia? Uma imagem. O que a igreja é? A noiva de Cristo. Um exército. Uma lavoura. Um edifício. Então Deus gera imagens a respeito daquilo que nós somos. Então a igreja é uma noiva. Então você visualiza, como que é uma noiva? É apaixonada, ela se prepara para o noivo, ela deseja o casamento. O Senhor fala, é assim que eu quero que você seja. O Senhor fala para você, você é como o Salmo 1, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, suas folhas não caem. O Senhor está gerando uma imagem. Eu sou como uma árvore. Eu fui plantado. Eu não nasci ao acaso. A minha vida não foi de qualquer jeito. O Senhor me colocou no lugar. Eu estou junto ao ribeiro de águas. As minhas folhas não vão murchar. Eu não vou desanimar. Então o Senhor está gerando imagem. Os salmos, mas a Bíblia toda, o Senhor quer dar imagens no nosso coração para que nós venhamos ter fé. Pega Efésios 6. É uma imagem. Tomai sobre vós capacete, a espada, o escudo, para que imagens sejam geradas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus quer gerar fé. E é interessante que muitos de nós pegamos a Bíblia apenas para que nós venhamos ter princípios. Aí eu vou ler esse texto aqui, eu vou tirar um princípio, certo. Mas Deus quer gerar imagens, porque nós pensamos através de imagens. Agora, preste atenção. O maior exemplo disso é Abraão. Projeta para nós Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. O exemplo de Abraão é um exemplo muito claro a respeito disso. Diz assim, capítulo 13, versículo 14. Deus chama Abraão e então ele vai falar algo. Abraão, você sabe, no capítulo 12, Deus havia liberado uma promessa. Você vai ser pai de multidões. Através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Através da sua descendência. Abraão já era, nessa época, era um homem de 75 anos. Abraão e sua esposa não podiam ter filhos. Então Deus fala para Abraão e dá uma promessa. Mas então passa o tempo, Deus começa a fazer o quê? A liberar uma imagem. Ele diz, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ou seja, qualquer lado que você olhar. Porque toda essa terra aqui, diga bem forte, toda essa terra aqui, eu te darei. E a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também contará a sua descendência. Sabe, Deus não chama Abraão e não dá uma lição de moral nele. Fala, Abraão, olha, eu te falei isso, crê direito. Não, ele fala, Abraão, olha para todos os lados. Mas eu creio, Abraão talvez estava desmotivado. Abraão tinha tudo, mas faltava uma coisa, um filho. E a Bíblia não fala isso, mas eu creio que Abraão também poderia andar cabisbaixo e olhar para o chão. E começar, ele morava na região do Negueb, que é um deserto. E então Deus usa aquilo que ele estava vendo. Deus fala, Abraão, já que você está olhando para baixo, está olhando para o chão, olha para as areias. Conta a areia. Porque se você puder contar, assim vai ser sua descendência. O que Deus estava fazendo? Criando uma imagem. Agora, se Abraão olhasse para qualquer lado, e até mesmo para o chão desanimado, quando ele olhasse para o chão, ele lembrava Deus dizendo, assim vai ser sua descendência. O que Deus quer fazer com você? Olhe para aquilo, como que você deseja que seja a sua casa. Como que você quer que seja o seu casamento.
como que você quer que sua esposa, seu marido, como que você quer que o seu lar seja, seus filhos, como que você quer que a sua vida financeira, se imagina a sua casa, você sonha com uma profissão, o que você sonha? Casando, tendo uma casa, um carro, prosperando, tendo uma empresa, visualiza isso. O diabo e o ímpio, ele quer gerar apenas imagens ruins. É você fracassando, é você perdendo o emprego, é você não tendo dinheiro suficiente. Mas Deus quer falar para você, sonhe. Sonhe com aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Começa a imaginar. É isso que Deus estava falando com Abraão. Imagina. Eu sei que quando você fizer isso, talvez pessoas vão te criticar, falar, não, meu filho, mas sai do mundo da lua, para de sonhar, vem para a realidade. Ah não, você está sonhando aí é muito pouco. Não, sonha com coisas maiores, mas não importa. Aquilo que está no seu coração e que Deus tem colocado, alimente isso. Porque o Senhor é fiel para cumprir o que Ele está te dando. Eu tinha um irmão, estava lembrando dele. E ele chegava em mim todas as vezes. Falava, pastor, Deus disse que você é pai de multidões. Muito frutífero. E eu lembro que ele sempre falava isso. E eu lembro que um tempo que ele se esfriou por causa de problemas e ele desviou. Eu encontrava ele na rua e eu falava para ele, você vai ser pai de multidões. Deus falou isso para você, lembra disso. Lembra da imagem que o Senhor te deu. Lembra, porque nós não podemos perder. Porque se nós perdermos os nossos sonhos, as imagens de Deus, aquilo que nós temos fé que vai acontecer, nós vamos começar a declarar derrota. E aí você vai ver as pessoas falando, a vida está difícil. Ah, o governo, ah, a crise, ah, meu marido, ah, minha esposa, essa célula não rompe. Ah, não, essa célula é difícil. Ah, não, mas minha casa, mas o dinheiro está difícil, a crise econômica. Mas por que a boca está falando? Porque o coração está cheio de imagens negativas. Imagens de incredulidade. Se você conseguir ver pronto, se você conseguir ver alcançado, as suas palavras vão começar a mudar. E a sua confissão. E foi isso que Deus fez com Abraão. Deus então, no versículo capítulo 15, no versículo 1, o Senhor em diante, o Senhor vai dizer para ele, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, e se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. A Bíblia diz, e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. O tempo havia passado, preste atenção. O tempo havia passado, Abraão agora tinha 99 anos. E ainda não tinha visto a promessa se cumprir. E Deus mais uma vez dá uma imagem para ele. Falou, agora Abraão, você vai olhar para a direita, você vai olhar para a esquerda, você vai olhar para frente, você vai olhar para trás, você vai olhar para baixo. Mas só tem um lugar para você olhar ainda, para cima. Agora eu quero te falar, olha para as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. Ou seja, Deus gerou tantas imagens, tanta fé no coração de Abraão, que Abraão não tinha mais onde para olhar. E a Bíblia diz que ele creu. E isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado. E naquele momento então, Deus agora mudou mais um passo. Foi aquilo que o pastor Mauro havia ministrado. Deus vai trocar o nome de Abraão. De Abrão, que é pai exaltado. Deus então agora troca para Abraão, que é pai de multidões. De Sarai, Deus troca agora para Sara, que é minha princesa. Deus gera uma imagem para que depois mude a sua confissão. Para que nós venhamos ter fé. Pastor Luiz falou algo que me marcou muito. Ele disse que a verdadeira fé é espontânea. A verdadeira fé, ela é simples. Você ouve, você tem fé. É normal. É normal nosso ter fé. É normal nosso sermos um povo de fé. Porque o Espírito de Deus está em nós. E nós temos uma nova natureza. É normal. Só que tem algo que traz intoxicação. E às vezes são imagens erradas a respeito de si mesmo. A respeito do casamento, a respeito da célula, a respeito do seu líder, a respeito da igreja, a respeito da obra. Deus então transforma o nome de Abraão
para que Abraão comece agora a falar. Imaginar e falar. Porque preste atenção, Marcos 11, 23. A palavra de Deus diz o seguinte. Marcos capítulo 11. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar. Agora preste atenção. E não duvidar no seu coração, mas crê, se fará o que diz, assim será com ele. Isso foi uma das lutas de muitos anos que eu tentei achar a resposta em Deus. Falei, Deus, Mateus 7 diz que aquele que pede, recebe. Então por que eu oro com intensidade, falo, Deus me dá, Deus alcanço, Deus faz isso, e rasga a garganta, rasga a voz e falo, e por que não acontece, meu Deus? Eu estou com fé, eu estou falando, está vendo que eu estou abrindo a boca, Deus, por que está acontecendo? Sabe, Deus falou algo no meu coração a respeito desse texto. Se você pode falar ao monte, mas no seu coração, você não pode duvidar. O que é duvidar no coração? É ter uma imagem errada. É você falar, irmãos, vamos orar para os montes moverem. Aí você fala, o pastor está falando, vamos lá, né? Monte move. Mas lá no seu coração, qual que é a imagem? Vai mexer nada. Irmãos, vamos orar aqui pelos casamentos. Casamentos abençoados. Ore pelo seu cônjuge, ele vai mudar. Quem crê que o seu cônjuge vai mudar, diga amém, amém. Mas lá no seu coração você fala, ih, pastor, o senhor não conhece não. Esse homem é difícil. Esse homem é duro. Ah, pastor, o senhor não conhece meus pais, não. Ah, meu pai é difícil. Meu pai é uma pessoa complicada. Já chamei para a igreja. Meu pai está desviado. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que é o mundo aí fora. Está tão difícil, as coisas não são de graça, não. O coração está duvidando. Sabe por que Deus trabalhou tanto tempo na vida de Abraão, gerando imagens? É porque primeiro, antes de falar, o seu coração tem que crer. É por isso que Romanos 10 diz, porque se você crer com o seu coração e confessar com a sua, ou seja, o coração também tem que crer. Não é só falar, mas também não é só crer. Os dois estão conectados. Quando estão entendendo, diga amém. Marcos diz que se alguém disser e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Sabe, o Senhor então transformou o nome de Abraão para que ele tivesse a confissão correta. Transformou o seu coração primeiro dando imagens, depois transformou sua confissão. O que Deus quer com você essa noite? Que você comece a sonhar, a imaginar, a começar a pastor, mas o diabo lança imagens. É verdade. Sabe, estava meditando nessa palavra e eu percebi, porque às vezes você tem imagens erradas, mas às vezes você também diminui as imagens. Eu estava meditando tanto que certas imagens foram limitadas na minha vida. Eu tinha uma revelação de que eu era amado, mas era de um nível assim, fora do comum. De que eu era amado, de que eu era abençoado. Eu era adolescente e eu falava, meus pais, porque meus pais não tinham convertido, eu falava, meus pais são prósperos por minha causa. Eles trabalham, dão duro, vai lá, faz muita coisa. Mas eu sei que eu estou aqui, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus. Eu estou nessa casa, ainda não converteram, mas vão se converter e são abençoados, porque eu sou o quê? Eu sou abençoado. Eu falava, eu sou amado, tudo que eu pedir, Deus vai me dar, tudo que eu sonhar. E é verdade, a maioria de grandes sonhos que eu já tive, Deus me deu. Mas chegou um determinado momento na vida, que essas imagens foram se limitando. Eu estava meditando nessa palavra, comecei a perceber quantas imagens eu perdi. E uma vez que você não pensa mais, você não confessa mais. E uma vez que você não confessa, você começa a ver, a parar de ver à sua volta as coisas já acontecerem. Mas o alvo do Senhor é que nessa noite, Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina no seu coração, assim ele é. O Senhor quer que nós devemos crer que tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós somos.
A Bíblia quer, o Senhor quer que nós vamos crer que tudo aquilo que Ele diz que nós podemos, nós podemos. A Bíblia diz que tudo aquilo que o Senhor tem de herança para nós, nós vamos desfrutar. E essa noite Ele quer mudar essas imagens, para nós orarmos e ceiarmos. Lá em Números, capítulo 13, versículo 33 diz, você conhece a história? Deus pega, então, o povo de Israel chega à beira da terra prometida. E então eles decidem enviar espias. Deus mesmo, Ele não precisa enviar. Deus sabe, Deus já deu a palavra. Mas então Deus permite que eles enviem. E eles então enviam 12 espias. Você sabe, 10 voltam com testemunho negativo. E 2 com testemunho de fé. Mas olha o que a Bíblia diz. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos, preste atenção. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Ou seja, aos nossos próprios olhos, nós éramos insetos. Ninguém precisou falar nada. Nós nos enxergávamos assim. Essa era a imagem que nós tínhamos ao nosso respeito. E mais, e éramos aos seus olhos. Mas preste atenção, eu tenho certeza que nenhum dos espias chegou lá na cidade e falou o seguinte: ei, nós somos o povo de Israel, o que você pensa a respeito da gente? A gente está bem aqui acampado pertinho, pensando se vamos conquistar aqui ou não, matar vocês. O que vocês acham da gente? Eles não foram lá. Essa visão que eles tinham deles, e por isso eles achavam que os outros tinham essa visão. Sabia que muitas das vezes você acha que as pessoas pensam algo de você, mas não é porque elas pensam isso, é porque você pensa assim. Se você se acha incapaz, você fala, todo mundo me acha incapaz. Não, ninguém te acha não, é você. Aos seus próprios olhos você é. Então às vezes você acha que você é diante dos outros. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Aos olhos de Deus, você já é mais que vencedor. Aos olhos de Deus, nós somos amados. Aos olhos de Deus, Ele já nos deu tudo. Aos olhos de Deus, nós somos abençoados, nós somos filhos. Aquilo que o pastor Alex ministrou ontem, tal qual Ele é, nós somos aqui. Então, como Cristo é, nós somos. Essa é a nossa imagem. Nós não podemos ter a imagem de gafanhotos. Foi por isso que o Senhor falou, infelizmente vocês não podem entrar, porque gafanhotos não podem entrar na terra. A terra é para herdeiros. A nossa visão precisa ser transformada. A nossa imagem a respeito de tudo. E eu queria que você se colocasse de pé essa noite. E nós vamos orar a respeito disso. Nós vamos confessar. Qual a imagem que precisa ser mudada hoje na sua vida? Qual a imagem? É a respeito de si mesmo? Às vezes muitos irmãos são tímidos, retraídos. Eu não estou falando aqui de personalidade. Eu estou falando de um medo de se dispor, um medo de fazer as coisas, porque você se vê, não, pastor, eu sou incapaz, eu orar com alguém, eu profetizar, eu estar à frente da obra, eu não. Deus quer mudar a sua imagem. Às vezes muitas pessoas que estão aqui estão vivendo juntas, casadas, mas a imagem do seu casamento já é uma imagem de fracasso. É aquela imagem assim, não, vamos deixar andar, até que a morte nos separe. Já perdi a expectativa. Estava conversando com um casal em um dia. E conversando, ele falou assim, não, pastor, tamo aí, deixa rolar. Falei para ele, irmão, você não morreu não. Tem tempo, Deus dá para fazer. Você se acostumou com a vida ruim? Não, sonhe com um casamento maravilhoso. Gera imagens. Feche os seus olhos nessa noite. Enquanto os instrumentos tocam, você vai orar e falar, Senhor, gera imagens no meu coração. E você vai começar a orar sobre isso. Você vai declarar, eu vou ter uma família abençoada. Você vai começar a imaginar a sua casa. Você é jovem, você é adolescente, você vai declarar, eu tenho um futuro abençoado. Eu vou crescer, eu vou prosperar,
eu vou avançar no reino de Deus, eu vou ter uma família. Você vai declarar: os meus anos serão de conquistas, eu vou entrar na faculdade, eu vou empreender, eu vou ser próspero, eu vou casar e eu vou ter todos os recursos para isso. Eu não vou mendigar o pão, eu não vou passar necessidade, mas eu vou ser próspero, em tudo eu vou ser abundante. Sabe, talvez a sua vida financeira está difícil, mas nessa noite você vai declarar, e você vai se imaginar, imagina no seu coração a prosperidade, você comprando a casa que você deseja, fazendo a viagem que você deseja, tendo os móveis, os bens. Começa a deixar o Senhor gerar essas imagens no seu coração. Vai falando para Deus, e vai deixando o Espírito Santo, assim como no início o Espírito pairava sobre as águas, Ele está pairando sobre o seu coração, para começar as imagens negativas, as imagens de incredulidade sendo removidas. Sabe, talvez você tinha medo do seu futuro, você tinha medo da morte, tinha medo de quebrar, tinha medo de não dar em nada, mas o Espírito de Deus está gerando fé no seu coração.